A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cideuci Ribeiro, estou presbítero pela Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. Hoje eu estou trazendo para você a quarta lição do terceiro trimestre de 2025, da revista Betel Dominical, essa revistona bonita aqui, ó. Se você ainda não tem a sua, adquira, porque isso é muito importante e para você ter um melhor acompanhamento aí das lições. E essa revista, ela traz como tema trimestral Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. E essa quarta lição traz como título o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Meus irmãos, antes de continuarmos, gostaria de pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Se você já for inscrito, basta ativar o sininho, as notificações, para que você possa ser um dos primeiros a receber a notificação de novos vídeos quando eles forem postados aqui. Dito isso, meus irmãos, vamos ao que de fato nos interessa. Olha, o texto áureo dessa quarta lição, ela traz o versículo, o capítulo 2 de João, versículo de número 11, que diz assim, ó, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, tem uma palavra aqui que é muito importante, principiou. Isso quer dizer que Jesus começou ali a demonstrar os seus sinais, os seus milagres, começou a serem apresentados ali, nessa festa em Caná da Galileia, que era uma festa de casamento, uma festa que durava ali em média de uma semana. E aí diz que ele manifestou a sua glória. Manifestou a sua glória de que forma? Através daquele milagre. Ninguém, nenhuma pessoa normal poderia fazer um milagre daquele ali, senão o próprio Jesus ou alguém em nome de Jesus, ou seja, deixando claro que esse milagre seria em nome de Jesus. Então não haveria outra forma daquele milagre acontecer, senão através de Jesus Cristo, o Nazareno. E a partir desse milagre, os seus discípulos creram nele. Olha só que coisa maravilhosa. Até então, Jesus Cristo era apenas um homem, uma referência de um líder, talvez, que ali convidou alguns discípulos para andarem com ele, para seguirem ali as suas pisadas, mas eles ainda não tinham visto, não tinham participado ou assistido nenhuma manifestação divina. E a partir desse momento eles começaram a entender de que estavam ali servindo ninguém menos do que o Filho de Deus. A verdade aplicada, ela traz como texto essa menção. Jesus Cristo tem poder para transformar vidas. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, você está aí do outro lado, eu tenho certeza que você está assistindo essa aula agora porque há uma manifestação do Espírito Santo na sua vida. Não tem outra forma de você estar preso aqui vendo, assistindo essa aula, sem que Jesus, sendo que o Espírito Santo tenha se manifestado na sua vida, porque isso não tem interesse nenhum de parte de pessoas que não tenham ali uma tendência espiritual, principalmente cristã, para estar aqui ouvindo essa mensagem, ouvindo essa ou assistindo essa aula, não tem como. Então Jesus Cristo, ele tem o poder para transformar vidas. E eu estou aqui, por exemplo, ministrando essa aula justamente porque Jesus Cristo se manifestou na minha vida e a transformou, tirou-me da situação que eu me encontrava anteriormente e me colocou aqui numa situação onde eu expresso esse amor por Cristo, eu propago essa verdade do Evangelho, que Cristo é o Senhor, é o Salvador, e ele se manifesta na vida daquele que crê. E situações, ele manifesta, ele transforma a vida e situações também, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. Irmãos, a chave para
a gente ver de perto, tocar, sentir as manifestações da glória de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, é através da nossa fé, é através da nossa crença, é através de ter a certeza de que Cristo transforma vidas, de que Cristo transforma situações. E a partir do momento que essa crença entra em nosso coração, entra em nossa alma, e nós temos a certeza de que Cristo é capaz de fazer essas coisas, elas acontecem. E outra coisa, outra característica bem especial é a obediência. A obediência a quê? Aos mandamentos do nosso Senhor Jesus, aquilo que Ele deixou expresso para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos ter um norte. Então, quando você é guiado pelas palavras, pelas promessas, pelas verdades do Senhor Jesus, nós assistimos às manifestações dos seus milagres. Os objetivos da lição são 3. Primeiro deles, ressaltar que foi na cidade de Caná que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Então, na cidade de Caná, foi ali aonde Jesus iniciou, ou o primeiro milagre de Jesus aconteceu. Segundo, reconhecer a pedagogia de Jesus, a forma, a maneira como Jesus ele ensina, a sua didática de ensino, como é que Jesus fazia para que ele ensinasse através das suas ações, através das suas palavras, através do seu viver. Compreender a revelação de Jesus como Filho de Deus em Caná da Galileia. Então nós vamos ver como foi essa manifestação de Jesus ali. Textos de referência. O texto de referência para essa lição de número 4 está em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 e 3, 4, 5, 7, 9 e 10. Diz assim, versículo 1: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima, até a tampa, 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido o bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, Jesus ele deixa claro que ele é diferente dos homens. Os homens aqui, nós vemos a referência que ele primeiro servia um bom vinho e depois servia um vinho inferior. Jesus, em sua primeira entrega, ele entrega o que é de melhor. Sabendo que a cultura dos homens era entregar um vinho ruim, um vinho de inferior qualidade, Jesus prontamente poderia ter feito o mesmo, para que ficasse alinhado ali, mas não. Ele entregou ali o melhor. Portanto, meus irmãos, não espere nada meia boca, ou meia vida, ou pela metade de Deus, não. Ele entrega tudo por inteiro. Ele entrega o que é especial. Então, se a sua promessa ainda não chegou, pode ter certeza que quando ela chegar, ela será completa, porque Jesus e Deus, o Pai, não deixa nada pela metade. A introdução vai nos dizer o seguinte: nesta lição abordaremos alguns aspectos acerca do primeiro milagre de Jesus, realizado em um casamento em Caná da Galileia, extraindo lições preciosas a serem aplicadas ao discípulo cristão, que somos nós, como discípulos de Jesus. Essa lição ela vai nos trazer algo que vai nos dar esse respaldo, esse suporte para que possamos aplicar em nossas vidas e ser uma referência
para as demais pessoas. Tópico 1. Os discípulos creram no Filho de Deus. Alguns começaram a seguir Jesus antes mesmo de verem seus milagres. Os discípulos foram um deles, né? 2 eram discípulos de João Batista e, ao ouvirem o testemunho que este deu sobre Jesus, passaram a seguir o Mestre. Ou seja, independente de quem ouviu ou de quem relatou, o importante aqui é que ele ouviu o testemunho a respeito do Senhor. Então, não tinha outro testemunho a ser dado através de outra pessoa ou por outra pessoa, com referência a outras pessoas, que pudessem convencer ou tocar o coração dos discípulos, senão os milagres produzidos pelo próprio Jesus. Então, algo que o Senhor Jesus produziu foi algo impactante na vida daqueles discípulos, daqueles homens que fizeram com que eles deixassem tudo e seguissem ao Senhor Jesus. Então, o testemunho de Jesus, através do seu milagre, das suas ações, das suas atitudes, fizeram com que as pessoas fossem convencidas e os discípulos fossem convencidos e começassem a seguir a Jesus. Então, nós sabemos que antes do milagre de Jesus, estavam ali os seus discípulos com ele no casamento, mas nem todos, eram alguns discípulos. A Bíblia não relata quantos, mas não eram muitos. Que tanto é que depois do testemunho do Senhor Jesus, esses homens começaram a seguir a Jesus, através do testemunho do milagre de Jesus. Subtópico 1.1, a cidade de Caná. Nessa pequena vila da Galileia, Jesus Cristo realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho em uma festa de casamento. Então, Caná da Galileia ficava ali a cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Dentre os evangelistas, somente João descreveu esse milagre do Filho de Deus. Somente João descreveu. E o que é importante aqui é ressaltar que os outros evangelhos ou os outros escritores não relataram esse milagre que aconteceu ali em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus. E só João, o último dos apóstolos a ser morto, a morrer, a deixar a terra, a existência humana aqui, foi quem escreveu a respeito disso. Então, o primeiro milagre foi escrito pelo último discípulo vivo, que escreveu o evangelho também já ali próximo dos seus últimos dias. Foi cerca de 90 a 100 depois de Cristo. E se tem conhecimento de que João morreu em 100 depois de Cristo, ali, né? E ele escreveu tudo isso. Escreveu esse primeiro milagre, descreveu. Então isso ficou vivo na memória de João. Então existem coisas como o nosso primeiro contato com Jesus Cristo ficou vivo em nosso coração, em nossa memória. Eu tenho certeza que você aí do outro lado, você guarda o primeiro encontro que você teve com Jesus até hoje. Você nunca mais esquece, porque foi algo extraordinário. Assim como aquele milagre, né, da transformação da água em vinho ali. Isso foi extraordinário na vida de João. 1.2, a revelação do Filho de Deus. As pessoas o conheciam como Jesus de Nazaré, o carpinteiro. No entanto, ao realizar aquele primeiro milagre, sua glória foi manifesta e os seus discípulos creram nele. As pessoas conheciam Jesus como o filho de José, o carpinteiro. Jesus era conhecido assim, porque ele acompanhava o seu pai na marcenaria, na carpintaria, melhor dizendo, e ele tornou-se um mestre no ofício da carpintaria. E por isso ele era conhecido. Mas ele era acostumado a desempenar madeira. E a partir do momento que ele foi batizado no Rio Jordão e deu início ao seu ministério, ele começou a consertar homens, consertar pessoas como eu e como você, que não tinham esperança de ter uma vida linear, uma vida reta, uma vida justa, ser considerado justo. Mas Jesus, o carpinteiro de Nazaré, que era acostumado a consertar madeira, começou a consertar corações. E por isso nós estamos aqui. E através desse novo ofício de Jesus,
os seus discípulos e as pessoas começaram a ter uma nova esperança. Na verdade, a ter a esperança. Começaram a reconhecer que Cristo era de fato o Filho de Deus. 1.3. O Filho de Deus traz alegria. Ao transformar a água em vinho, Jesus garantiu a felicidade daquele momento. Meus irmãos, era uma vergonha, era na verdade uma humilhação para os anfitriões, numa festa daquele nível, daquele patamar, acabar o vinho. E o vinho acabou. A gente não sabe em que altura da festa acabou, mas o vinho acabou. Meus irmãos, se Jesus não tivesse ali para realizar esse milagre, a vergonha pública para aqueles noivos seria algo que eles levariam para a vida inteira. Eles não iam se recuperar dessa humilhação tão tremenda. E o vinho ali, ele representava, naquele contexto, a alegria. E Jesus, aonde ele chega, ele traz, ele carrega a alegria. Nossas vidas antes de Cristo, nós éramos pessoas tristes. Talvez as nossas frequentes visitas a lugares como bares, como baladas, esse tipo de coisa, quem frequentou isso, sabe que o momento da alegria era só aquilo ali, saiu dali, acabou. A tristeza voltava de novo aos nossos corações, mas no dia em que nós nos encontramos com Jesus Cristo, tudo começou a ser diferente, a coisa mudou. E não foi diferente naquela festa. Quando Jesus estava ali, pronto para realizar aquele milagre, que ele disse que ainda não tinha chegado a hora dele, mas quando chegou, ele fez o milagre acontecer. Ele trouxe alegria para os donos da casa, para os donos da festa, outra vez. Trouxe alegria para as pessoas que ali estavam. Então, o vinho, naquele momento, naquele contexto, representava a alegria. O vinho, ele representa muitas coisas na Bíblia, inclusive coisas que não são tão boas, mas depende do contexto. O vinho é bom. E, naquele momento, era o que aquele povo precisava para continuar aquela alegria. A presença de Jesus afasta a tristeza e nos cerca de alegria, conforme Salmo 30, versículo 11 e 12. Então, a presença do Senhor na nossa vida, ela prospera, ela se transforma em um campo, em um manancial de alegria. Então, nós precisamos de Cristo em nossas vidas. E Ele está disponível todos os dias. Por isso, nós não temos motivo para andar triste quando nós andamos com Cristo, quando nós deixamos Cristo habitar em nossas vidas. Nós somos um campo, uma fonte de alegria constante. Mesmo nos momentos de angústia, mesmo nos momentos de dores, nós temos a certeza de que Deus está conosco e Ele é a nossa esperança. E se Ele é a nossa esperança e pode todas as coisas, nós não temos motivo algum para ficarmos tristes. Por isso, a presença de Jesus produz alegria. O que aprendemos no tópico 1? Aprendemos que Jesus realizou o primeiro milagre em uma festa de casamento, em Caná da Galileia. Aprendemos que antes do primeiro milagre, Jesus era apenas um carpinteiro, era apenas um trabalhador comum. Aprendemos que a presença de Jesus produz alegria. E isso é o melhor de tudo. É o melhor ponto desse aprendizado, desse tópico 1. Agora vamos para o tópico de número 2, a pedagogia de Jesus. O Filho de Deus deixou vários ensinamentos a respeito dos muitos aspectos da vida humana, como confessar a Ele as nossas necessidades. Ele ensinou que, olha, tragam a mim, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso ele nos ensinou aos discípulos e chegou até nós. Como confessar a Ele as nossas necessidades? Levemos tudo a Ele, tudo aquilo que precisamos. Não importa o que seja a coisa mais boba, mais tola, levamos até Jesus para que Ele possa ter conhecimento disso. Apesar que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ter essa amizade, esse vínculo, essa aproximação. Então, obedecer os seus mandamentos são pontos que realmente refletem em nossas vidas de maneira positiva. Tirar
ou desobedecer as mensagens do Senhor Jesus é destruir a nossa relação com Ele. Então nós precisamos manter a nossa obediência a Cristo. Esses se tornam pontos essenciais dos evangelhos. Subtópico 2.1, levando nossas necessidades a Cristo. Ninguém conhecia Jesus mais do que Maria, por meio de quem ele veio ao mundo como homem. Então ela era a pessoa que mais conhecia Jesus. Diante disso, ao comunicar a Jesus o término do vinho, Maria reconheceu que ele tinha poder para mudar aquela situação. Como ela conhecia o seu filho, ela sabia do que ele era capaz, porque ela sabia quem ele era. Ela não teve dúvida nenhuma de quem Jesus era. Porque desde o início, ela recebeu a visita de Deus, através de um anjo, primeiro manifestando ali que ela seria a mãe do Salvador. E depois, ao longo da vida, ela foi criando Jesus e viu que ele era diferente. Ele teve reuniões com pessoas que eram doutores da lei e deu aula lá. Quando ele sumiu por 2 dias ou 3, e foi achado no templo, discutindo ali com os escribas, com os fariseus, com aquelas pessoas que eram doutores da lei. Então, Maria conhecia seu filho, sabia do que ela era capaz. Por isso ela disse, fala com ele. Tudo que ele disser, vocês fazem, que a coisa vai acontecer. Maria reconheceu que ele tinha poder para mudar aquela situação. Então ele tem poder para mudar qualquer situação, meus irmãos, não importa qual. Subtópico 2.2, obediência e milagre. Jesus ordenou, enchei de água essas talhas. Ele disse, faz isso. Então, por isso precisamos ser obedientes à voz do nosso Senhor, para que os milagres possam acontecer na nossa vida. Então, quando Jesus fala, olha, faça isso, não faça isso, ou faça aquilo, obedecemos. Passamos a obedecer, porque é isso que atrai o milagre. Os empregados obedeceram a Jesus e encheram as talhas, e assim o milagre da transformação da água em vinho se realizou. Então eles fizeram a parte deles, a parte que lhe cabia, a parte que Jesus pediu, olha, essa é a parte de vocês, é pegar, encher as talhas e o resto é comigo. Então nós precisamos dar passos, nós precisamos realizar ações, para que o milagre possa acontecer. Então, nossas ações é obedecer a Cristo. Os seus mandamentos estão em todos os evangelhos, em toda a Bíblia, na verdade. Então, nós guardando isso no nosso coração, nós estamos dando passos, nós estamos realizando ações e, com isso, os milagres acontecerão em nossa vida. 2.3, o subtópico 2.3. Nós estamos andando aqui porque nós estamos resumindo, trazendo um resumo dessa lição para você. A pedagogia do Filho de Deus. O primeiro milagre realizado por Jesus despertou a fé dos discípulos. Então, o primeiro acontecimento, a primeira coisa que acontece, manifestação de Jesus na sua vida ou na minha vida, traz memórias inesquecíveis, que faz com que a nossa fé ela se fortaleça. Ainda que de vez em quando ela dê uma desalinhada, ela volta para o lugar, porque nós lembramos do primeiro amor, do primeiro movimento, do primeiro encontro com Jesus. Com isso, vemos que os momentos adversos também fazem parte da pedagogia de Jesus. Ele os usa para solidificar a nossa fé, principalmente os momentos adversos, meus irmãos. Em momentos que estamos passando por alguma tribulação em nossa vida, alguma coisa nós precisamos de um milagre em determinados momentos. Aí vem a manifestação do Senhor nessas adversidades, manifesta o seu poder, a sua glória, nos restitui de volta a alegria, traz de volta aquilo que havia se perdido, se quebrado, seja no momento de doença, seja no momento de uma perda, seja em qualquer situação da vida. Jesus usa esses momentos para nos edificar, para mostrar a sua glória, e que precisamos ter fé para continuar e para seguir em frente. Aprendemos no tópico 2 que precisamos levar nossos anseios mais profundos ao Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que sentimos, levamos a Ele.
Aprendemos que ser obediente é como obter uma senha para ter acesso aos milagres de Jesus. É através da obediência, meus irmãos, não tem como. Aprendemos que até os piores momentos, Cristo nos ensina a ter fé. É quando tudo não tem mais jeito, é quando tudo sai do controle, que Cristo se manifesta, que a fé se manifesta, e ela se torna um ponto de conexão. Tópico 3, uma revelação especial. Este primeiro milagre revelou a sua glória, despertando e fortalecendo a fé dos discípulos. Ou seja, o primeiro milagre de Jesus em nossa vida se torna inesquecível. Isso nos fortalece a nossa fé para a vida inteira. 3.1. Jesus revela a sua divindade. Nas bodas em Caná, Jesus principiou seus sinais como Filho de Deus. Para os discípulos, outra passagem que mostra a divindade de Jesus está em João 10:30, quando diz que ele e o Pai são um. Quando ele deixa claro que essa unidade de Pai e Filho é a manifestação de um único ser, de um único Deus. Quem vê a Cristo, vê a Deus. Isso deixa claro a manifestação da sua glória. 3.2, a família de Jesus. A princípio, os outros filhos de Maria, ou seja, os irmãos de Jesus, não criam neles, eles não acreditavam em Jesus. Chegou momentos que eles falaram para Cristo: ó, Senhor, vai para Galiléia, vai fazer um milagre lá. Porque eles queriam que Jesus se afastasse ali, para que essas coisas que, como muitos rejeitavam a Cristo, eles iam ficar feio para eles. Não, olha, Jesus é nosso irmão, está fazendo essas coisas aqui, todo mundo rejeitando, então não queremos fazer parte disso. Então eles queriam que Jesus ficasse longe. Todavia, depois da ressurreição, eles passaram a crer. Olha só, depois da ressurreição, os discípulos o seguiram e, em Caná, eles testemunharam a manifestação de uma parte da sua glória. Ali no início, caminharam sendo fortalecidos na fé, passando a fazer parte da família de Jesus, que os amou até o fim. Então eles se tornaram membros de uma família, a partir do momento em que eles começaram a andar com Jesus, a seguir a Jesus, a se espelhar em Jesus, se tornaram família de Jesus. E inclusive os irmãos deles não queriam tanto essa aproximação com essa manifestação de Jesus se dizendo Filho de Deus, né? Esses milagres. Por quê? Porque a cúpula de Israel rejeitavam a Jesus. E eles, os irmãos de Jesus, aprenderam que esses homens, eles estavam com a lei na mão. Então, eles que determinavam o que era certo e o que era errado. Então, eu acredito que em determinados momentos eles também achavam que Jesus não era tudo isso que ele dizia. Ser o Filho de Deus, principalmente. 3.3, os discípulos e a igreja. Pedro, André, Tiago e João nem questionaram o convite, eles apenas creram no Mestre quando foram chamados. Eles simplesmente foram, que lhes propôs uma nova vida. E após a morte e a ressurreição de Jesus, aqueles homens simples se tornaram os primeiros pastores da igreja primitiva. Então, aqueles que foram chamados em primeira mão, não rejeitaram, nem questionaram aquele chamado, simplesmente foram. Ah, mas abandonaram o pai? Não. Os pais, com certeza, tinham ali pessoas, como eles eram pescadores, com certeza eles tinham pessoas ali que trabalhavam com eles, empregados, que com certeza ocuparam aquele lugar que eles ocupavam antes, né? João, André, e seguiram a Jesus e se tornaram o que hoje nós conhecemos como referência. Aprendemos no tópico 3 que Jesus deu sinais no primeiro milagre que ele e o Pai eram um. Aprendemos que mesmo não sendo parentes de sangue, Jesus recebeu os discípulos como sendo de suas famílias. Aprendemos que Pedro, André, Tiago e João eram homens simples, mas se tornaram os primeiros líderes da igreja primitiva, a Igreja de Cristo. Para concluir, prossigamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, como auxílio do Espírito Santo para anunciar a toda criatura sobre o poder de Jesus Cristo para transformar vidas e situações de acordo com o plano divino de salvação.
Então deixamos que Jesus guie nossos passos, conduza os nossos corações e assim, com certeza, seremos abençoados. Meus irmãos, se você quer saber mais, aprender sobre a rejeição, eu vou deixar o link do meu livro aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, para que você possa se aprofundar o seu conhecimento, aprofundar a sua visão de mundo e seu relacionamento com as pessoas. Clique lá e adquire o seu. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo.